Olá, pessoal! Nós estamos aqui estreando um projeto muito especial, Sem Aspas Podcast. Essa é uma iniciativa com o Theo Almeida e nós estamos aqui para bater um papo super importante, interessante, sobre um tema, um assunto social, né, de uma área social bastante interessante. Mas antes disso, eu vou te falar sobre este trabalho. Este é um projeto que nós estamos realizando, chama Sem Aspas Podcast. Por quê? A gente está fazendo uma brincadeira, né, um contraste em relação ao entre aspas, né? É um contraponto, né? Uma brincadeira, é um contraste aqui. Então, entre aspas, né? É uma forma de indicar ironia ou contradição de uma frase. Então, a gente está fazendo o contrário, né? Sem aspas, então a gente vai direto. É o papo reto, é o papo de acordo com quem vive a experiência, vive o campo e vive o front, né, das áreas sociais. Antes disso, eu quero trocar uma ideia com meu amigo Theo. E aí, Theo, tudo bom? E aí, meus amigos, um prazer estar aqui com vocês no Sem Aspas. É um projeto que é um bate-papo. Aqui você vai saber como que as coisas acontecem sem aspas. Exatamente. Aqui você vai ver as pessoas como elas verdadeiramente são. Assim como eu e assim como você. Lud, esse projeto, ele não sairia do papel se não fosse você, sabia? Pensa numa mulher aguerrida, um menino. Só que, para que somos, isso... né, Theo? Somos. Com certeza. Mas para que isso dê resultado, nós vamos precisar muito de vocês aí do outro lado. Na hora que você estiver assistindo, aproveita no finalzinho, compartilha com os amigos, para que esse projeto venha fazer sentido na sua vida. E o mais interessante, Lud, que quando nós colocamos esse projeto, eu perguntei para mim, quem que nós poderíamos convidar para fazer parte desse projeto? Aí a cabeça começou a movimentar. Me veio um nome na cabeça. Sim. Adivinha quem? Pode falar. Aline Pinheiro. É Você mesmo? conhece a Aline Pinheiro? Antes disso, eu quero informar, né, que nós receberemos aqui na nossa mesa profissionais de áreas importantes sociais de Goiânia para falar das suas experiências e a gente lançar aqui assuntos super interessantes que as pessoas não sabem, né, da realidade, de quem vive, e essa mesa, este momento, é para isso. Então, é sem aspas, direto, é reto. Detalhe, hein? Quando a gente estava organizando, eu perguntei assim para a Aline, eu preciso de alguém para estar acompanhando você. Aí ela falou assim, peraí que eu tenho a pessoa certa. Ela foi lá e me mandou o número. Eu falei assim, eu conheço esse... Eu pensei que o cara tinha 1,90 m de altura. Você imagina? Na hora que eu olhei ali, eu falei assim, mentira! Quem que é? Rondinelli, meu amigo. Lá da região do Guanabara, morador do Guanabara. E olha, eu vou falar uma coisa para você, não percam, hein? Porque o que nós vamos debater aqui são coisas que interferem no seu cotidiano. Independente se você mora na periferia, Exatamente. se você mora num bairro de classe alta, classe média. O que nós vamos tratar aqui, como eu disse, é sem aspas. Lud, faz a apresentação dos nossos amigos, companheiros e primeiros entrevistados, hein? Sim, estreando o nosso trabalho, nosso projeto. Vocês agregam valor social e aqui é para a gente cooperar na geração da informação. Antes disso, eu quero fazer aqui uma provocação para você, Theo. Faz. Peguei uma frase aqui de Winston Churchill. Vivemos com o que recebemos, mas marcamos a vida com o que damos. O que você tem para me falar sobre os últimos anos do nosso país? O que a gente tem sido marcado nesse tempo e o que a gente tem entregado, Theo? Na verdade, o que tem acontecido? Nós estamos vivendo numa gangorra política no qual nós perdemos a nossa essência como cidadãos, né, devido aos últimos acontecimentos. E o que me chama a atenção, né, que nós estávamos ali no backstage conversando, até conversei com um dos nossos convidados, Sim. É que nós temos que deixar os nossos legados, né? E ele me corrigiu e falou assim, nós temos que fazer o legado. E eu falei, é verdade, porque deixar legado a gente só faz depois que a gente deixar, a gente só faz aquilo que a gente faz, né? Sim. E nós precisamos entender que existem situações que estão permeando a nossa sociedade, que começam lá dentro da sua casa. Sim. Lá
no seu quarto, na educação dos seus filhos. E isso é que nós temos que entender, é que perdeu-se no decorrer do tempo, no decorrer da história, essa questão da responsabilidade que nós, como cidadãos, nós temos com o nosso país. Sim. Independente da sua ideologia. Nós vivemos num país chamado Brasil. E esse Brasil é dos brasileiros. Sim. Então, nós temos que ter uma responsabilidade muito grande. Por isso que o Sem Aspas vem para isso. Vem para trazer isso de maneira clara, de maneira natural. Um bate-papo normal, assim como você tem com o seu amigo. Tá? E eu quero aproveitar agora, nesse momento, você que está assistindo agora, se você quiser com que esse programa ele seja um farol de esperança para o Brasil, eu quero pedir o seu apoio. Aqui embaixo aqui do vídeo vai estar aqui a nossa chave Pix, tá? Se você puder nos ajudar para que nós possamos fazer com que esse programa ele se estenda, eu conto com o seu apoio. Qualquer quantia vai ser bem-vinda. E se você quiser patrocinar também esse programa, vai ter um e-mail aqui embaixo com a nossa assessoria. Entre em contato e vai ser muito bom. Lud, nossos participantes são dois profissionais de peso, hein? Que faz um trabalho maravilhoso e eles vão contar para nós, porque tem coisa que nem a gente sabe, a gente vai entender aqui. O Rondinelli, ele é cristão, casado, pai de um casal de filhos, né? O conselheiro tutelar pelo 3º mandato, olha só. Formado em Direito, especialista, né, no direito da criança e adolescente. Tudo bom, Rondinelli? Tudo bem, Lud? Tudo bem, Theo? Minha amiga Aline, companheira de luta, de guerra. É um prazer enorme estar junto com vocês aqui nesse programa, que eu tenho certeza que vai ser sucesso, tá? Sucesso. Sem aspas, já deixa todos nós ansiosos para que nós possamos debater vários assuntos. Não só sobre a criança e adolescente, mas eu também acredito que nós iremos debater os assuntos sociais da nossa comunidade. Exatamente. Aline Pinheiro, pastora, mãe de 4 filhos, esposa, assistente social, estudante de nutrição e conselheira tutelar. Gente, vocês são demais, né? Detalhe, hein? 4 filhos e vem mais um. Ô, benção. Tudo bom, Aline? Tudo bem. Quero cumprimentar todos vocês. Grata pelo convite do Theo. Deus abençoe sua vida. Amém. Que eu sei que do Senhor vem um crescimento, Amém. né? Amém. Dele a gente planta, mas quem dá o crescimento é Deus. E nós estamos aqui plantando, né? Quero cumprimentar o meu amigo pessoal, Rondinelli Ná, que eu tenho o prazer de trabalhar junto, meu professor, né? Do conselho. Me ensina muito. Me colocou velho agora. Não, questão de mandato só. Só questão de mandato. A minha gratidão a você, meu amigo, meu companheiro, e que o Senhor nos abençoe, né? Nesse dia de hoje e a nossa caminhada, onde que Ele nos capacita para sempre dar e oferecer o nosso melhor. Coisa Amém. boa. Lud, você notou que interessante? Nós temos aqui 2 gerações de conselheiros tutelares. Nós temos um conselheiro que está no 3º mandato e uma conselheira de 1º mandato. Você imagina as histórias que nós vamos ter, de maneira que o que nós vamos aprender, né? Porque são pessoas que estão executando o mesmo trabalho, a mesma função, mas em períodos diferentes da história, né? Em relação aos conselheiros tutelares. Boa observação, Theo. E aí, se tem como vocês darem, e a gente quer, né, ouvir um paralelo sobre esses 2 períodos, né? E já vou polemizar. Dá a impressão, nós também temos um trabalho, né, de comunidade, e a impressão é que está um caos. De fato, está um caos esse momento da nossa cidade, nosso país, em termos sociais, assim, né, de assistências, do cuidado da criança e do adolescente. Nas escolas, parece estar, né, abarrotado de problemáticas, né? Nós vamos fazer um trabalho numa escola municipal e, assim, a professora já falou, olha, depois do trabalho vocês vão ter muitos relatos. Ou seja, já deu a entender que muitas coisas estão acontecendo ali. Principalmente, inclusive, né, na área sexual. Olha só. O que vocês têm para falar para a gente? Rondinelli? Boa pergunta. Nós estamos vivendo um caos mundial. Não é Sim. um caos só na Local, nossa cidade, né? local, numa região, não. É um caos mundial. O pós-pandemia tem trazido um resultado de muitas tragédias
para muitas regiões, né? E principalmente aqui na nossa cidade, na nossa capital. E nós estamos vivenciando o pós-Covid com pessoas doentes. E isso tem gerado um desconforto, um transtorno, tem gerado muitos conflitos, principalmente nas nossas crianças. Nós ficamos aí 2 anos e alguma coisa dentro de casa, não saía, ninguém fazia nada. Começamos a viver descobrindo que nós tínhamos filhos, descobrindo que tinha esposo, esposas, e começamos a fazer atividade dentro de casa, onde aconteceu diversos divórcios. Sim. E com isso fez com que a sociedade atentasse um pouco mais para a convivência em sociedade. E isso está refletindo dentro das escolas, está refletindo isso dentro das creches, está refletindo na sociedade em geral, né? Antigamente não havia esse contato social que hoje existe. E agora, o que está havendo que vem na contramão de tudo aquilo que a gente acreditava, né? Parece que os pais que não era presente agora está mais presente na vida dos filhos. Isso está causando um transtorno. Ou será porque os pais deixaram de cuidar dos seus filhos dentro de casa e deram o celular, a televisão, e isso fez com que os seus filhos não tivessem um acompanhamento, porque foram 2 anos de muito sofrimento. Não pode se dizer que foi ignorar, né? Então, o que tem acontecido que você trouxe, você ressaltou a questão da sexualidade. A sexualidade ainda é um tabu para ser discutido, para poder falar sobre sexo. Ainda há uma certa dificuldade, principalmente nós que somos do meio cristão, sabemos que é difícil você falar sobre relacionamento, sobre sexo e tudo mais. E vem uma tendência muito forte, grande no nosso país, um movimento mundial, aonde terceiras pessoas que estão fora das nossas casas, que querem falar sobre sexualidade, sobre sexo. E isso tem causado um desconforto, tem causado conflitos dentro das casas. Porque como que eu vou chegar dentro da sua casa, Lud, e vou falar sobre sexo com os seus filhos? Ou eu vou falar de sexo para os seus filhos? Sim. É difícil. Da mesma forma do Theo, da mesma forma da Aline, dentro da igreja. Como é que eu chego dentro de uma igreja onde ela não foi preparada, não foi capacitada para que possa ser falado sobre sexo? Eu chego lá e começo a debater esses assuntos que traz um certo desconforto, que traz um certo descontentamento. Ainda existe um certo tabu para poder ser discutido. Não estou dizendo que isso tem que ser liberado. Eu sou do tempo um pouquinho mais antigo, que certas coisas têm que esperar a idade, que certas coisas tem que ser uma pessoa capacitada, e outras coisas só é a família que tem que debater, que tem que discutir. A escola não tem que interferir, o hospital não pode interferir, o conselho tutelar não pode interferir. Pelo contrário, é a família que tem que debater aquele assunto de perto, de frente, com os seus filhos. E quando isso vem de conflito de dentro das escolas, aonde é o local aonde demanda a maior quantidade de denúncia, né, para mim, para a Aline, para todos os conselhos tutelares, vem da escola, porque o grande agressor, a maioria dos agressores estão dentro do lar. Quem bate, quem estupra, quem faz com que a criança fique em situação de vulnerabilidade social, está mais próximo que é dentro do lar. E isso gera um grande descontentamento ou um conflito que chega dentro das escolas. E a escola passa a ser essa peneira, passa a ser esse filtro que chega até o Conselho Tutelar, que traz para o Conselho Tutelar. Rondinelli, mas a escola hoje tem assumido um papel. Esse é um assunto que eu tenho debatido desde o meu primeiro mandato. Escola, creche, ela sempre tem sido um descarte de criança, um depósito de criança. Rondinelli, sem querer cortar, você falou um negócio interessante, e assim, Lud e Aline, existem cenários que nós precisamos entender aqui e fragmentar, até mesmo para que você que está ouvindo, está assistindo o podcast, possa fazer uma compreensão, né? Em relação ao assunto. Esse assunto é um assunto muito sério, tá? Que nós estamos tratando aqui. Estamos falando da nossa base, dos nossos filhos. Fala para nós aqui, assim, primeiramente, um retrato, tá? Você que já está no 3º mandato, você pegou 2 períodos. Você pegou antes da pandemia e pós-pandemia. São 2 cenários diferentes. Totalmente. Primeiro, o que você viu de diferença? Segundo, outro ponto que você tocou e é muito importante
é a questão da responsabilidade, os tabus. Será que a igreja, ela não está, de certa maneira, não digo todas, né, mas deixando de tocar nesses assuntos que são inerentes à família, porque nós estamos inseridos dentro da igreja, que devem ser debatidos ali, eu não digo de púlpito, eu não digo ali no momento de um culto, mas em cursos específicos para a família, para os jovens, debater esses assuntos. Você não acha que chegou o momento de nós sentarmos? Por quê? Porque se nós deixarmos para o Estado fazer o nosso papel, nós vamos perder o comando da nossa família. Theo, eu vou começar por esse que você tocou, que é a respeito das igrejas. É perceptível que elas estão mudando a forma de trabalhar, a forma de atrair o público. Tem mudado até a igreja católica, não é só a cristã, não. A igreja católica, ontem eu estive num evento da igreja, lá na minha comunidade da igreja católica, e vi que eles mudou a forma de abordagem dentro também da comunidade. Então, estão mudando para poder atrair e fazer com que o seu público permaneça dentro da igreja. A igreja evangélica, ao longo dos anos, ela vem se adaptando. Antigamente não existiam os encontros de casais. Era feito só pelas igrejas católicas. Hoje já tem o encontro de casais, e nesses encontros de casais existem especialistas que falam sobre sexologia, que explica sobre a questão sexual. Quando você abre as suas mídias sociais, você escuta pastores em cima do púlpito falando sobre o comportamento sexual dos casais, a respeito da privação sexual, que acontece demais no meio cristão, é onde que a grande maioria acabam se adulterando, cometendo ali o ato de trair a sua esposa ou seu esposo devido à privação sexual. E isso era um tema que não era discutido. Era só falado a questão do reino, que é muito importante. Que nós vivemos pelo reino, e estamos aqui para o reino e queremos voltar para o reino. Eu quero parar só aí um pouquinho, eu vou te lembrar sobre isso aí. Eu queria ouvir a Aline um pouco sobre tudo que a gente falou até aqui. Você concorda com o Rondinelli? Como que, para você, é essa realidade, Aline? Como pastora, né? Lembrando que ela... então, ela tem tá experiência ali, né? Além de conselheira, vamos tirar aqui, vamos perguntar Aline Pastora. Aline Pastora. Com certeza, concordo em gênero, número e grau. Nós estamos vendo mudanças, né? Nós vivemos uma metamorfose desde da criação. E não tem sido diferente agora. Sim. E nós temos um cenário antes da pandemia, né? Na pandemia e pós-pandemia. E a igreja, ela tem se modificado de acordo com o que tem acontecido no mundo, né? E essas mudanças não ocorrem de uma hora para outra. Tudo é um preparo, você tem que ter base, você tem que ter estudo. Né? Um pastor que costumava, por exemplo, quando eu era criança, pregar sobre cabelo comprido, né? sobre doutrina. Calça. Ele teve calça. Que eu fui dessa época, eu não podia usar calça. Uma vez eu quase fui disciplinada porque eu cortei o cabelo. E hoje esses pastores eles estão precisando estudar, se preparar para começar a falar sobre sexualidade. Só um minutinho, Aline. Para que você que está ouvindo aí não entende que quando ela falou que ela era disciplinada, vou explicar para você. Nas igrejas que são muito tradicionais, mas aquelas que a gente costuma dizer do papo amarelo, quando você infringe uma certa lei, alguma doutrina da igreja, você vai para o banco, você vai para a disciplina. Você não tem oportunidade de ir lá na frente. Você não tem. Se você exerce algum cargo, se você é diácono, se você é presbítero, ou você exerce algum cargo ali na igreja, você vai ficar de 6 meses sentadinho ali ouvindo. Você não vai ter oportunidade para cantar, para dar uma saudação, que antigamente se tinha muita saudação, tá? Então, feito esse recorte, agora você entende quando ela fala que fica de disciplina. E por que eu falei sobre a disciplina? Para chegar até onde eu vou concluir agora. Sim. As disciplinas, na minha época, eram assim. Hoje as disciplinas são para outras formas. Você já está disciplinando um adolescente de 12 anos que tem a vida sexual ativa. Né? Meninas, adolescentes gestantes dentro da igreja. Você já está disciplinando o número alarmante de pornografia. Sim. Mudaram. Um pastor que disciplinava antes por causa de uma calça, de um cabelo,
Hoje está tendo que aprender a estudar como que vai fazer, como que vai cuidar daquele adolescente dentro da igreja. Como que vai cuidar daquela criança abusada sexualmente. Sim. Porque, não existia muito, só que não tinha mídia. Né? Desde os tempos remotos, a gente vê a família de Davi, do rei Davi, estupro dentro da própria casa dele. Sim. O irmão com o irmão, com a irmã, sempre existiu. Né? O primeiro homicídio, na primeira família já teve um homicídio, Caim e Abel. Sim. Então, só que não tinha mídia. Então, casos que não chegavam à população, mas sempre existiram. Então, Deus, ele sempre entendeu a nação, sempre entendeu a maldade do coração, e isso sempre existiu. E não mudou. Isso não mudou. Isso não mudou. As mazelas, isso. Desde sempre. Né? O que mudou foi que agora existe uma mídia, existe como você jogar para o mundo inteiro saber, e todos precisam se mobilizar. Estado, igreja, família. Um pai que não cuidava antes da pandemia, para concluir da pandemia também, que é outro assunto que a Lúdia me perguntou. Na pandemia ele teve que cuidar, e agora, você sabe qual que é o novo cenário? Ele não está cuidando mais de novo. Você sabe por quê? Correndo atrás do prejuízo, porque quase faliu. Olha a mudança, olha os processos emocionais, intelectuais, psicológicos e psiquiátricos que essas crianças e adolescentes passaram. Antes não era cuidada, começaram a ser cuidadas e deixaram de ser cuidadas novamente. Será que muitos pais, quando as aulas voltaram, será que não falaram aquela célebre frase, ufa? Muitos? Eu também falei. Ufa! Você falou tanto de filho, pensa, em casa o dia inteiro, tive que abrir mão da minha profissão, tive que ficar em casa, porque a profissão do meu esposo, muitos papais e mamães não puderam ficar em casa também, né? A gente fala assim, mas meu esposo, por exemplo, não pôde, ele trabalhou todos os dias, pegou várias vezes Covid, todos os dias da pandemia ele trabalhou. Foi diferente da minha casa. Eu tive que sair de serviço para ficar com meus filhos, estudando em casa com eles. Mas quando as aulas voltaram, eu falei, ufa mesmo, assim. Sim. É questão de eu também me cuidar. Porque você acaba que você deixa de se cuidar. Para você cuidar dos seus filhos, você dá mais atenção. Aí você faz um trabalho pedagógico, você fala, tem que brincar para a criança não ficar o tempo todo no celular, na televisão, no videogame. Então, foram várias mudanças em pouco espaço de tempo. Sim. A criança, em algum lugar, aquela criança ou adolescente ficou. Se ela não ficava com o pai, com a mãe, que não foi liberado de serviço, ela estava com vô, com vó, com tio. Cresceu o número de violência, de agressão por causa da falta de paciência. Sim. Pais que não estavam, achavam que estavam preparados para ser pai, mas na pandemia descobriram que não nasceram para ser pais, porque enquanto estavam sendo criados pela creche o dia inteiro, pelo CMEI, aí, a partir do momento que fechou... Poucas horas de convivência. Chegava em casa, o menino dorme, acabou. Aí descobriram que cuidar o dia todo não é fácil. Perdem ali, rapidinho, já perderam ali, na verdade, eu acho que não perderam, né? Só se mostraram, né? Mostraram sua questão, sua posição, seu lado de agir. E ali, crianças agredidas morreram, muitas crianças morreram na pandemia agredidas. Muitas crianças violentadas. Gente, que horrível. E o Conselho Tutelar não parou. 24 horas agindo. Muito serviço. Foi muito difícil. É um time, né? Um time pra gente ser revelado, pais, né? Que se achavam super pais, demonstraram que não são ali, viram que não entenderam. A criança passou por isso, a criança foi cuidada, aí a criança deixou de ser cuidada, aí ela foi que era cuidado por outro, agora já é cuidado. Aí começaram as escolas, depois da pandemia, em período integral, porque era CMEI, aí vieram todas, até o ensino médio em período integral agora. Antes estava ali a maioria meio período, agora já mudou também, depois da pandemia, eles aumentaram o número de escolas em período integral. Já não fica mais em casa, ficava em casa. Agora, o adolescente que ficava só meio período da escola, não, ficava meio período, aí ficou em casa na pandemia, agora está ficando o dia inteiro na escola. Então, é muita mudança. Então, todo mundo está se preparando, inclusive a Igreja do Senhor. Sim. Pode falar, Lúcia, pode falar. Rondinelli, voltando. Você disse que a igreja está, né, se recriando, né, voltando, ou não, fazendo, né, coisas para atrair, para manter, né, os seus fiéis. Mas você não acha que, na verdade,
eram os cristãos que começaram todas as boas coisas sociais. O cristão como guardião das boas condutas e das coisas boas que a gente tem como eu hoje. Não acho, não. Educação, entendeu? Civilidade. Só que a gente abandonou e agora a gente tem que voltar como se não soubesse nada. O que você acha? Lúdia, igual a Aline falou, há um processo de mudança que vem acontecendo lá do comecinho. Então, desde os primórdios que a igreja vem se adaptando. Tem uma frase muito conhecida que diz assim, que o ser humano não muda, o que muda é a tecnologia. Então, ao longo dos anos, o ser humano é o mesmo. O primeiro homicídio começou lá dentro, os adultérios que não precisam ser relatados, que a gente lê na Bíblia, que está escrito na Bíblia. Então, isso sempre aconteceu. Só foram mudando a tecnologia, mas acontece. A igreja, ela, durante todo esse período, o que ela tem feito? Se aprimorando, que eu acho que é o mais importante. A Aline, como ela falou da questão do corte do cabelo, também você era proibido de fazer teologia. Não sei se vocês eram dessa época também. Não sabia, não. Você não podia fazer teologia. Tinha alguns ministérios que te proibia, que teologia era algo que era para te afastar de Deus. Na verdade, eu lembro de uma época, isso uns 20 anos atrás, eu já era Não adulto. pode falar a idade, senão as pessoas vão achar que nós somos velhos. Eu já ouvi algo parecido nisso dentro do não pode fazer a teologia, porque senão você vai acabar criando, não sei o que eu falei assim, aí você me está trazendo aí, eu estou rememorando isso há 20 anos atrás. Quando eu comecei a fazer direito, quando eu era bem novinho, mais jovem, quando eu comecei a fazer direito, um pastor queria me disciplinar, que eu estava fazendo direito. Eu falei para ele, eu saio da igreja, eu não fico aqui, porque eu estou fazendo algo que é profissional. Eu não estou fazendo para o meu ego, é para o meu trabalho. Aí junto eu comecei a fazer teologia, aí ele me disciplinou porque eu fiz teologia. Eu sofri por conta disso. Então assim, hoje não. Hoje para você ser pastor, você tem que ter uma experiência acadêmica. Você já não pode tanto, mais... né? Porque assim, se a gente for pegar algumas igrejas aí... Eu vou contar um relato, uma história que aconteceu comigo, tá? Não perca seu raciocínio. Eu era professor de escola bíblica dominical. E eu lembro que nós estávamos falando sobre o anticristo. Falando, né, a matéria nas revistinhas da CDABB e tal. E eu lembro que, mencionando, o pastor da época, ele pegava e fazia o fechamento. Aí sabe o que ele falou? Falou para todo mundo? Não, porque o anticristo vem antes de Cristo. Aí eu parei e falei assim, a conotação de anticristo é contrário, não é? É contrário a ideias, não contrário a temporal, isso. Né? Aí você falando esse negócio, hoje eu sou a favor do quê? Que um pastor tenha pelo menos 2 cursos, teologia e psicologia. Pelo menos isso. Ele pelo menos ele tem que entender do que ele está falando. O apóstolo pelo Paulo, menos que não seja analfabeto funcional, né? O apóstolo Paulo falou isso. O bom obreiro, ele tem que saber manejar a sua espada. Exato. Aí como que eu vou falar de Cristo se eu não conheço a Cristo? Como é que eu vou falar de Deus se eu não conheço Deus e nem as suas obras? Então não tem como, não tem condição eu estar dirigindo. É claro que tem pessoas que têm um chamado fenomenal, que é indiscutível o poder, a forma de trabalhar dentro da igreja e que não tem o conhecimento. E eu tive pastores que eram analfabetos, que não dava conta de escrever o seu nome e eram grandes homens de Deus. São grandes homens de Deus. Mas hoje não tem como você trabalhar dessa forma, até mesmo pelo o seu público que está ali. Hoje, os adolescentes, quando nós vamos atender dentro do Conselho Tutelar, eles já têm um conhecimento sobre a lei. Ele já tem um certo entendimento do que é o ECA, que é diferente dos meninos de outra geração, quando eu comecei dentro do Conselho Tutelar. Inclusive, nós temos um número gigantesco de denúncia no Disque 100 dos próprios adolescentes. Dos próprios adolescentes. Que o Disque 100 é um canal de comunicação. Eles mesmos ligam. De comunicação, eles de mesmos fazem denúncia. Eles fazem a denúncia sobre... Pai, a mãe está em agressão, cárcere privado, que o pai negligência. deixou a mãe sair, tudo. Quer dizer, olha só, a informação chegou para eles. Eles sabem. E eles têm... mesmos ligam. Como que nós vamos lidar lá dentro do Conselho Essa Tutelar? semana eu fui em 4 denúncias do próprio adolescente. Olha que interessante. Agora, aproveitando esse gancho,
vamos falar um pouquinho da importância do Conselho Tutelar para a sociedade. Fala para nós, Rondinelli, Aline, a importância do Conselho Tutelar. O que é o Conselho Tutelar? Tem muita gente... É o bicho-papão. Tem gente que fala assim... Vai tirar as Vai crianças. virar corte, hein? O que é o Conselho Tutelar? O bicho-papão vai virar O corte. que é o Conselho Tutelar? Vai tirar a guarda de todo vai mundo. tirar a guarda. O Nem conselho é um conselho que reúne aquele monte de gente para dar conselho. É Fala isso. para nós, o que é o Conselho Tutelar de maneira assim bem clara e objetiva? Eu vou falar para olhando que pra eles. serve o Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar, ele não tem o intuito e nem o princípio para poder tirar as crianças, os adolescentes dos seus pais. Quem faz isso é Pelo juizado. contrário, nós queremos garantir que os seus direitos sejam protegidos. O Conselho Direito à Tutelar, família. o Conselho Tutelar, ele é o garantidor de direitos. Nós não somos um bicho-papão igual é pregado, igual é falado. E é ruim quando nós chegamos lá na linha de frente, lá de frente à comunidade, a comunidade já nos recebe de forma ruim, achando que nós vamos fazer algo ruim. Que nas escolas ainda falam, a gente vai acionar o conselho, aí a gente já pensa assim, vai chegar aqui e pegar o menino da gente. Mas sim, sabe por que eles falam desse jeito? Que nós somos esse braço forte que enfrentamos essas mazelas. Quando o pai e a mãe é negligente, se necessário, somos nós que acionamos os poderes necessários para que essa criança seja protegida. Por isso que nós somos tratados dessa forma. Mas é de forma errônea. Não tem que ser tratado desse jeito, tem que falar pelo contrário para a criança. O Conselho Tutelar vai vir para garantir o seu direito. Por exemplo, teve evasão escolar, tem muito, né? Nossa, depois da pandemia, meu Deus do céu. Evasão Os meninos escolar. não querem ficar dentro da escola. Não quer. Quer ficar dentro de casa. E o conselho? Não querem ir. A gente... Diz que o conselho vai lá e busca, vai ver Nós o que não buscamos, nós não... Ninguém dá Olha só conta. o que chega pra gente, olha só. Não, e vou te falar o contrário. Nós não fazemos serviço de Uber, não fazemos... Então, não levamos... a gente entendeu? pensa Uber dessa Tutelar. forma. É o que nós mais discutimos no nosso... Nós temos um grupo dos 30 conselheiros de Goiânia e nós discutimos isso demais. Nós não somos Uber Tutelar. Não adianta chamar o Conselho Tutelar. Porque o menino não foi... Não é isso. Não é isso. Isso chama-se abandono de intelecto. E o abandono de intelecto, quem que vai ser o culpado disso? É os pais. Não a criança adolescente. Mas aí tem o contrário disso também, né? Que a gente, em algumas regiões, assim, a gente vê isso muito em todos os lugares. Não querem mas isso. em alguns, mais ainda. De muito descaso com criança que fica até sozinha o dia todo, né? Diz que até os pais deixam o menino sozinho. A gente pensa assim, uai, cadê o Conselho Tutelar? Deixa eu perguntar uma coisa. Isso, a gente pensa isso Deixa eu também. fazer uma pergunta. É bom ficar dentro de casa, não é? Se você pudesse, você poderia ficar. Eu gosto de sair, eu gosto de ficar na rua. Eu gosto de ficar na rua. Vou falar uma coisa pra você. Se eu puder. Se eu puder, só de noite. eu entro Só na de minha noite. casa e não saio. Eu só tô trabalhando, tô ganhando eleição. Eu fui o contrário. Eu não respondi o que você queria. Eu só fico lá. Se eu pudesse, fazendo bolo. A Lud é sem aspas. eu queria fazer bolo. Eu queria ficar em casa no bolo. Bolinho de chuva. Quem não quer, Lud? Eu sou da nutrição, testando receita. Estudando. Quem é que não quer estudar? Quem virá pra mim falar Não, que isso é bom. gostoso, Isso é bom. Você sentar e maravilhoso. tal, ler, pesquisar, não sei o que, é bom mesmo. Não. Não é porque nós estamos aqui falando com o seu público que nós iremos ser hipócritas de mentir, dizer que estudar é bom. Estudar não é bom. Não, eu hoje, Não, se eu você puder, gosta de eu ler. estudo Não, pro você Theo, gosta de ler. pra fazer Você o que gosta ele de ler. fala. É porque, na Estudar verdade, é chato. Rondinelli, Eu você gosto. fica ali tudo assim, Hoje eu gosto, eu não gostava concentrado. quando eu estudava, assim, não. Hoje eu gosto. Eu vejo isso, por quê? Porque tudo aquilo que faz com que nós venhamos desprender tempo e abrir mão de coisas que nós gostamos, que nos dá prazer, realmente isso vai contra a nossa vontade, vai contra a nossa carne. Eu falo uma coisa pra você, eu não gosto de estudar. Quem não é que gosto eu mesmo. tô falando mas que a Lud só que Eu também não. Ela tá fora dessa curva. Em detrimento daquilo que eu preciso Sem fazer aspas. para ter conhecimento, para poder levar um conteúdo. Estudar ou- é necessidade. Eu tenho que olhar assim, é a mesma coisa. Quem gosta de trabalhar? Eu não. Ninguém gosta, só a gente. Lud. Nem de estudar. A Lud gosta de trabalhar. Olha, eu vou contrariar. Sim, olha, Sem gente, eu tô aspas. muito contrário, então. Porque eu tava falando assim, Lud, temos que
Não é não, Theo? Vou lá e faço estudo, o que o Theo tá precisando, e vou e faço para ele. Mas eu estou entendendo em que ponto vocês estão falando, realmente. Quando eu estava em ensino médio, o quê, aquela coisa toda, eu não gostava disso também. Não é ensino médio, não. Eu comecei a fazer Quando letras. eu estava na faculdade Eu comecei também. a fazer letras. Mas o que eu estou falando... Deixa eu só explicar, gente. Estou falando assim, lá estudando sobre projetos, né, sobre o conselho e tal, estou falando nesse aspecto, de você estudar um assunto específico para resolver uma situação. Por que você tá? foi fazer isso? Necessidade para estar aqui. Mas que falar que sim, nossa, você passar igual... Eu sou madrugueiro. Eu sou da madrugada, então eu gosto de estudar na madrugada. E se eu estudar na madrugada, eu tenho que acordar cedo para ter obrigação com os meus filhos. Meus filhos entram cedo na escola. Eu nunca permiti que os meus filhos estudassem à tarde. Porque eu acho que de manhã o tempo é mais proveitoso aproveita para o mais. estudo. Porque eu fui uma criança que tinha hiperatividade. Eu sou hiperativo. Né? A falta de atenção minha é gigantesca. Se vocês perguntar alguma coisa que fugir, pode ter certeza que eu não respondo mais. Porque a minha atenção já foi embora, eu já estou pensando aqui em outra coisa. TDAH. Literalmente. Então, isso é importante. Aí o que você sobre isso? Aí o que você me diz? Por que você vai estudar na madrugada? Porque é um local onde eu sei que eu não vou ter ninguém para ficar, nem esposa, nem filhos, para estar eu sou assim conversando também. comigo. E no outro dia eu vou acordar que jeito? Cansado? Fadigado? Porque eu tive que acordar. Dormir 3 horas da manhã, 6 horas da manhã eu já estou de pé. Eu tenho que estar de pé. Deixa os filhos na escola, para onde eu vou? Para o trabalho. Vou trabalhar querendo ou não. O conselho tutelar é fácil. Não é fácil. Tire isso da sua cabeça. Não é. Você lidar, você chegar numa Isso situação... eu posso imaginar. Não, é só não é fácil. Vocês não têm noção do conselho tutelar enfrenta. Realmente. Aqui, eu estava olhando uma amiga nossa que chegou na casa dela por volta de 4 horas da manhã, que estava no IML. Nossa. Se ela estava no IML, o que ela estava fazendo? Ou foi espancamento ou foi abuso sexual. Deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando isso. Qual é a rotina de um conselheiro tutelar? Quantas horas ele trabalha? O que ele faz? E assim, se vocês puderem, conta algum caso, sem contar os personagens, assim, que vocês falaram assim, não, é mentira que isso está acontecendo. Se vocês puderem, é claro. Eu vou responder sobre a carga horária. É 24 horas por dia. O nosso telefone não para. A gente entra, meu primeiro mandato, Goiânia inteira liga. Meu Deus do céu. Nosso telefone brota. Ontem, 11h30, eu estava respondendo, perguntando pessoas que eu nunca vi na vida se eu podia arrumar uma vaga no CEMEI. Quem muito é dado, muito é cobrado. Conselheiro tutelar, ele está como conselheiro tutelar 24 horas. Então, se tiver uma ocorrência, diferente de mim, que sou vendedor, onde eu trabalho, deu 18 horas, se ligar para mim eu não atendo mais. Nem o patrão se atende. Nem atendo mais. O conselheiro, ele é conselheiro tutelar às 8 da manhã, ao meio-dia, às 4 horas da tarde. E se tiver rolando, sabe aquela festinha que tá tendo lá no seu setor de vez em quando? De vez em quando você vê um carrinho parando lá, que o som abaixa do nada, você pode ter certeza. É a AMA. Ou é a AMA, ou é o conselheiro tutelar através de uma denúncia. Não tem isso. Não é o conselho tutelar. O conselho quando tem denúncia tutelar, de jovens... O que acontece, Theo? A gente precisa, para que as pessoas possam entender, o conselho tutelar, ele não acaba com festa. Quem tem o poder para poder fazer isso é a polícia militar, a guarda municipal e a AMA. São os órgãos de fiscalização. Sim. Mas por que o Conselho Tutelar participa desses eventos, nessas ações? Ele é um agente dentro desse conglomerado. Se teve alguma denúncia de alguma criança por que nós ou adolescente ali e que está sendo de uma forma negligenciado, né? E aí a gente entra. Sim, mas primeiro a gente orienta chamar a polícia primeiro. Aí a polícia vai lá averigua. Geralmente quem liga nesse caso já é a polícia, porque a gente, vamos supor, a polícia anda armada, ela anda com 2, 3 viaturas na madrugada. Como é que o conselho está lá? Sem estar armado. Vai numa casa de uma pessoa de madrugada. Não tem como, né? A gente vai levar bala. Né? Então, assim, a gente não sabe o que tem ali. É um tráfico? Tá tendo uma festinha mas tá tendo um tráfico ali? Você vai mexer com um filho de traficante?
A gente pega nisso, o que é? Risco, né? E aí, então, geralmente, a orientação é ligar para a polícia. A polícia liga, olha, eu já fui, já peguei o menino, ele está aqui comigo agora, vocês precisam vir. Do apoio de vocês. Para vocês lá brigarem, ver o que vai fazer com a criança, porque a criança já está no nosso poder. Esse assunto, eu fico assim, então, a sociedade acha que é ligar o conselho já era uma coisa ruim, né? Quando é criança, esse acha que é para ligar para o conselho, e o conselho vai entrar armado em algum lugar e vai salvar a criança. Não, quem salva... Lucélia Rodrigues, todo mundo lembra. Ela estava em cárcere privado, sendo agredida. Quem chegou foi a polícia. Eles se arrombaram, salvaram, colocaram Lucélia Rodrigues em segurança e chamaram o conselho tutelar. Aí é o nosso papel. Isso é importante saber, gente. Por quê? Porque às vezes, até mesmo essa provocação que eu fiz aqui em relação à festinha, é por isso mesmo que às vezes você pede auxílio pro agente errado. Sim. Não adianta você, se você está vendo que está tendo uma agressão, se você está vendo que está tendo algo, 190, liga primeiro para o 190. Eles vão chegar lá, eles vão tomar as medidas cabíveis e, havendo a necessidade, automaticamente eles vão acionar o conselho tutelar. Eu recebi uma ligação 4 horas da manhã. Oi, tudo bem? Tudo. Você é conselheiro? Sim. Tem uma menina que está chorando mais de 2 horas no andar de cima do meu apartamento. Eu chamo o síndico e o síndico vai tomar as providências. Ele sabe que a orientação é ele chamar para a polícia. Eu vou lá arrombar a porta e ver se aquela criança está doente, se aquela criança tem um autismo, um TDAH, tem uma questão psiquiátrica, né? Isso, e está ali passando por uma crise, um momento difícil. Você tem certeza que está sendo agredido? Você está ouvindo grito? Você pôs o ouvido lá na porta? Então, a sociedade quer que a gente toma conta. Primeiro, chama o síndico, que ele vai tomar as providências, depois vai chamar a polícia, tudo. Então, as pessoas acham que tudo falou que a criança chorando é o conselho tutelar. Tem até um videozinho, um memezinho, de um pessoal que está escutando demais um choro, e quando vai ver, é um papagaio. E chama para quem? O conselho tutelar. Grita o conselho tutelar. Então, as pessoas precisam entender o papel do Conselho Tutelar, o papel da Polícia Militar, dos órgãos de fiscalizações, que é muito importante que cada um entenda o seu papel. Quando o Conselho Tutelar vai aparecer? Ele vai aparecer quando houver a necessidade do ambiente todo seguro. Mas é espancamento, é a Polícia Militar. Crime é polícia. Nós somos um órgão menor infrator, foi pego roubando, é polícia. Né? Você pediu um exemplo do cotidiano. Isso, o cotidiano. Vou finalizar a minha fala com esse o exemplo que você pediu. Denúncia de urgência. Eu estava no carro, também questão burocrática, tem questão do carro. Cada conselheiro com o carro um dia. Eu estava no carro, fui na denúncia. Chegando lá, um menino de 10 anos. Quando eu cheguei, eu abri o portão estava aberto. Ele mesmo que veio. Os pais estavam, a madrasta e o pai estavam dormindo. E eu falei, vem cá, vem aqui que a tia vai olhar você. E aí, quando eu levantei a roupinha dele, né, ele estava picotado. Né? Então, com muito odor, descalço e com o cachorrinho dele pequenininho, de 1 mês, cuidando do cachorrinho dele. Ele estava dormindo lá fora no quintal. Os pais trancados, a padrasta, o pai trancado dentro de casa, dormindo com as outras 2 filhas, que é dele e da mulher. E aí, chamar a polícia, chamar a Guarda Civil. Acionei, eles chegaram, arrombaram a porta, pegaram, tomaram as medidas, e na hora que afastamos a criança, e na hora que a criança percebeu que o pai estava sendo direcionado à viatura, ele começou a gritar, não faça isso com meu pai, meu papai não fez nada, minha mamãe não fez nada. E todos os dias, você se depara com essa situação, você ter que tirar a responsabilidade do pai e da família, tirar aquela criança daquela responsabilidade, da responsabilidade dos pais, tomar para si, para que a gente vá para a delegacia, para que a criança vá para o ML, onde foi a nossa conduta, e você vê aquela criança, mesmo sendo agredida ou estuprada, implorar
para ficar com o pai e com a mãe. É complicado, né? Eles imploram. Eu peguei uma de 2 anos no meu colo, implorando. Eu quero a mamãe. E ela foi agredida de forma terrível pela mãe. Gente. E eles imploram para ficar com a mãe e com o pai. Dia. É o nosso dia a dia. A adoção, entrega legal. Todos os dias a gente vai para maternidade. Todas de Goiânia. Pega o bebê. Gente, é melhor do que matar. Porque é melhor do que matar, jogar no lixo. Eu sou a favor da entrega legal. Eu queria saber um negócio de vocês aqui. Você falou um negócio que me chamou a atenção. Hoje, qual que é a estrutura do conselho dos conselheiros tutelares aqui em Goiânia? Péssima. Péssima, eu mesmo, quando eu tomei posse, eu tive que trazer uma cadeira da minha casa para eu sentar. Porque eu tinha que sentar na cadeira de plástico o dia inteiro. Eu tive que trazer, tive que comprar a mesa de escritório, tive que comprar... não tem caixa d'água lá, um banheiro para toda a comunidade e para os funcionários, não tem nada para criança ali diferenciado. Tudo. Não, nossa, não tem. Se acaba a água, a gente fica sem água, acaba a energia, cai a energia. Não tem, gente, os abrigos, nós estamos vendo o caos dos abrigos. O único que está funcionando, o Niso Prego, foi fechado. Está aí na imprensa todos os dias. Deus. Nós temos um que pega ali, se estiver lotado, já não pega, estamos sem abrigo. Sabe? Para acolher essas crianças. Você pega na situação dessa, igual a gente pega essas crianças todo dia, esse adolescente, vai por onde? O conselho não pode levar a criança para casa, é crime. Não podemos. Então, você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Com aquela criança, com aquela... Não temos projetos sociais, eu falo isso que eu também sou assistente social. Antigamente eu trabalhei muito no PET, no programa de erradicação do trabalho infantil, onde as crianças ficavam meio período na escola e para estar ali ainda ela recebia uma bolsa para estar ali, mas não ficava na rua. Acabaram com os projetos sociais, os mínimos que tinham, os mínimos sociais necessários que tinham, foram acabados. Era ótimo o PET. Demanda. Não tem projeto social. São ideias, inclusive, não tem. Inclusive, pra você tirar aqui, né, o menino da rua, tirar a criança para aquela criança. E aí se investe em colégio integral, e aí a questão que não tem vaga, a questão que... não temos nem onde abrigar, não estamos tendo nem onde abrigar. A questão social referente à criança e do adolescente está na sua pior fase. Nesse último mandato da prefeitura. Está na pior fase. Estamos caminhando para o fim. Passou muito rápido, tá vendo, Aline? Gente, quando o papo é bom, é que nem jogo de futebol. Papo bom é que nem jogo de futebol bom. Dá os 45 minutos e fala assim, nossa, já acabou. Quando o papo é ruim... Mas tem o segundo tempo. Vocês vão voltar. Pra gente continuar de onde a gente parou. As estruturas do conselho, todos, viu? De todas as regiões são precárias. E olha, precárias. Falem as suas considerações sobre o que os pais, sociedade civil, precisa se atentar, a gente acordar e todos nós nos unirmos para resolver, os pais e aquilo que vocês queiram deixar para todos nós. A primeira coisa, as famílias têm que entender que elas que são os protagonistas. Sim. Elas são as pedras fundamentais na construção e desenvolvimento de uma criança. Não é o conselho tutelar, não é a escola, não é a creche, não é o poder público, são as famílias. E está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Primeiro é a família, depois a sociedade. A sociedade precisa entender que ela tem um papel na construção e no cuidado das crianças da sua comunidade. E depois, secundário, lá terciário, nem secundário, terciário, vem o poder público. O poder público que tem que garantir, dando o mínimo sequer para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. Então, pais, sociedade, você que é vizinho, amigo, irmão, tio, avô, avó, você tem a obrigação moral, você tem a obrigação de força de lei, a primazia de cuidar dos seus filhos. E jamais abra mão de cuidar, de zelar, de proteger, de não denunciar. De ter tempo de qualidade. De ter tempo de qualidade. As pessoas acham que o tempo de qualidade é um dia inteiro, mas não. Se você pegar meia hora, 15 minutos sequer e ouvir, dar atenção, isso vai trazer um resultado fundamental na vida de uma criança.
Então, os pais que estão... Sair para chupar um picolé de R$1. Que estão nos sabe? assistindo, que está nos Sim. vendo Falta nesse isso. momento. Memórias, Dedique. né, afetivas. Memória afetiva. Não é Tempo fácil. afetivo. Olho no olho, confiança, né? Todo mundo erra. O pai dá aquela credibilidade para o filho erra, meus filhos erram. Fala, não, tudo bem, que sirva de aprendizado para você, da próxima vez você não vai fazer desse jeito, sabe? Dar a voto de confiança, sabe? Acreditar mais no que o filho está falando, no que os filhos estão falando. E né? proteger. Proteger. Não tem outra forma, é proteção. É proteger, acolher. Não transferir para a igreja. Terceirizar, não né, terceirizar a educação sexual, religiosa. A base, os princípios vêm de casa. Sim. Tá? É dentro Vem da de casa. Tem que ser lá dentro de casa. Sim. Mas a igreja também assume o seu papel dentro da sociedade. Eu quero ser polêmico aqui. Se eu tivesse o poder da caneta, eu mudaria o nome do Ministério da Educação para Ministério do Ensino. Porque eu acredito que educação é de casa, é berço. E o Estado vem para trazer informações. Agora, conduzir caráter é a família. Nós temos que ser um raio-x da nossa família. Educação é em casa, escolarização é do poder público. Meus queridos, então finalizamos este episódio em alta, né, Theo? Em altíssimo nível. Deus. Eu fico envergonhada, porque eu ouço tudo isso, eu penso, gente, a gente precisa melhorar enquanto responsáveis, civis, né, cidadãos do bem, e aqueles que orientam, né, aqueles que aconselham, e nós somos pais não só dos nossos filhos, mas aonde a gente vai, a gente é pai de filhos, né, dos filhos da nossa cidade, né? A gente sempre fala isso no nosso trabalho, que nós não somos pais somente dos nossos, mas a gente está ali para ser um testemunho, um exemplo, e para a gente cuidar daqueles que Deus coloca na nossa vida, né? Então, parabéns, que Deus abençoe vocês. Só uma consideração para a comunidade. Não tenham medo de denunciar. Não. Disque 100, tem os telefones do conselho, né, que você pode procurar no Google. As denúncias são anônimas. Não tenham medo você não precisa mostrar quem você é, nem dar o seu nome. Não tenha medo de denunciar. Salve a vida de uma criança, porque depois que morreu, a gente não pode fazer mais nada. Até na descrição desse vídeo nós vamos colocar os telefones de cada região, os contatos, tudo certinho. Aproveitar para finalizar, quero agradecer aqui o Rondinelli, a Aline, obrigado pelo carinho de vocês, obrigado por tudo aquilo que vocês estão fazendo em prol da sociedade. E eu quero falar para você que está assistindo esse episódio, se você acredita nesse trabalho, se você é a favor desse trabalho, compartilha com seus amigos, compartilha com os familiares. Lembre-se, o Conselho Tutelar está para lhe auxiliar, tá? E se você quer contribuir com esse projeto, tá vendo esse link aqui embaixo? Entra lá, faz a sua doação pelo Pix. E se você quiser ser um patrocinador, entra nesse e-mail e faça parte desse projeto sem aspas. Porque aqui a verdade é nua e crua. Aqui você vai ver, é papo reto. Coisa assim, a gente não tem nem pauta. A gente tem um copo d'água e 2 celulares aqui em cima. Porque aqui a conversa é tranquila. Parabéns para vocês pelo programa. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio. Um abraço.